Esse é o podcast Mídia e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios. Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos ao podcast Mídia e Marketing do UOL. Aqui a gente bate um papo com os principais nomes do marketing e da publicidade do Brasil e do mundo. Meu nome é Renato Pesotti e nesta semana o convidado é o João Pedro Garcia, que é Head de Marketing da Philips para a América Latina. Tudo bem, João? Prazer falar contigo. Tudo bom, Renato? Prazer é todo meu. Obrigado pela presença. A Philips ainda é muito ligada às televisões, né? Mas vocês não produzem mais esse tipo de produto no Brasil. Como que a marca tem trabalhado isso hoje em dia? Tá. A Philips ela fez um movimento muito interessante há pouco mais de 10 anos atrás, né? Onde ela resolveu fazer uma mudança radical na sua estratégia. Tá? Ela resolveu começar a focar exclusivamente em saúde. Tá? Isso não significa que a gente trabalhe somente com médicos, não significa que a gente trabalha somente com diagnóstico, tratamento, mas a gente tem uma estratégia que a gente chama de contínuo da saúde. A gente entende que a saúde ela tem que ser tratada desde o momento que você tem um estilo de vida saudável, que você trabalha a prevenção e depois quando você precisa de diagnóstico e tratamento também. Né? Então, nesse momento, a gente entendeu que, tomando uma decisão estratégica, algumas linhas de negócio não faziam mais sentido dentro da nossa empresa. Né? Então, a linha de TV, por exemplo, a linha de áudio e vídeo e a própria linha de lighting, né, a linha de iluminação, que foi onde a Philips nasceu, né, a gente não tem mais hoje em dia essas linhas dentro do nosso portfólio. A gente continua trabalhando com parceiros, onde a nossa marca está nesses produtos, a gente tem uma negociação de um licenciamento de marca e a gente continua com uma parceria muito forte com eles, principalmente em e-commerce, no varejo, por exemplo, para a gente garantir aí um posicionamento de marca interessante. Mas como Philips em si, na América Latina, no mundo todo, a gente não trabalha mais com essas linhas porque a gente resolveu focar em saúde. Legal. E como que é cuidar da gestão da marca, da comunicação da marca, com esses aparelhos sendo produzidos por outras empresas? Porque, querendo ou não, é a sua marca que está lá, e se eu tiver um problema com um aparelho de luz, com uma lâmpada, eu vou procurar a Philips, né? Talvez eu vá procurar o João Pedro e falar, João Pedro, claro, isso não está funcionando. Como que como vocês trabalham essa gestão no dia a dia? Sempre que a gente faz um licenciamento de marca, né, existe um contrato super extenso, né, e eu acho que até mais do que importante do que o licenciamento em si, é exatamente como é que vai ser essa relação com o consumidor, o cliente. Né? Então a gente analisa toda a operação, né, desde a fabricação até o atendimento ao consumidor, como é que o nosso time comercial do parceiro que agora está produzindo TV, por exemplo, com o nosso time comercial, por exemplo, a gente entende como é que vão ser essas relações para a gente garantir que a gente tenha consistência, né, na experiência desses usuários, clientes, consumidores e inclusive do varejo. Então a gente tenta mais e mais ter uma experiência que seja homogênea. Né? Então, se você comprar hoje uma TV, o pessoal, por exemplo, dos varejistas, sabe que não vão estar comprando mais da Philips como uma entidade, como um CNPJ, que estão comprando de outro time, mas que muito provavelmente o time de trade marketing, por exemplo, que está dentro do ponto de venda, é um time que vai poder suportar o cliente se ele comprar a TV ou se ele comprar, por exemplo, um barbeador elétrico, por exemplo, tá? Porque a gente tem essa relação muito próxima para a gente ter uma experiência consistente e homogênea com o cliente final. Eu ia comentar que é realmente um desafio, né? Acaba que são duas empresas, são duas equipes, mas a gente tem que ter sempre alguns alinhamentos. Existe um guideline muito detalhado de marca, né? Então a marca ela precisa estar sempre exposta da mesma forma, o look and feel, né? O tipo de foto que a gente usa, por exemplo, o tipo de comunicação, todo um guideline visual de marca de uma forma geral para garantir essa consistência. Tá? No dia a dia, eu ia falar exatamente isso, acaba se tornando um trabalho duplo até, né? Porque se você tivesse só uma equipe cuidando disso, você teria ter só olhos para aquilo, né? E agora também você tem que ter o atendimento e o acompanhamento do cliente no dia a dia, né? Com certeza, mas não diria que é duplo, porque a gente tenta otimizar o máximo possível através desses processos, através de algumas ferramentas que a gente usa em conjunto com essas marcas, com essas empresas parceiras, né, que estão compartilhando da mesma marca.
né? Então não seria duplo, mas sem dúvida alguma. A gente tem sim, hoje em dia, uma equipe de vendas separada que vende iluminação, uma equipe de vendas separada que vende, por exemplo, a parte de TV e áudio. Um bom exemplo é no ponto de venda. No ponto de venda, dificilmente você vai ver 3 promotores da Philips na mesma loja, porque a gente faz um alinhamento para que a gente possa até ter uma abrangência, uma cobertura maior de lojas, em que os nossos promotores, os promotores da empresa de TV, os promotores da empresa de iluminação, possam estar em lojas distintas e suportando toda a marca, por exemplo. E é um desafio também de educar esse promotor, né? Porque ele tem que saber falar tanto da TV quanto da luz, né? Ele tem que saber de tudo, de todo o portfólio, independente de qual produto ele vende, né? Sem dúvida alguma. A gente também tenta mais e mais usar as mesmas agências, os mesmos parceiros para garantir, né, essa mesma experiência e também que esse conhecimento desses promotores seja um conhecimento mais amplo. Tá? Esse exemplo que eu te dei é um pouquinho radical. Claro que, normalmente, numa loja, você tem os ambientes muito separados, né? O ambiente de TV é separado do ambiente de barbeadores, por exemplo. Às vezes você não tem nem o ambiente de iluminação na loja. Mas, então é um exemplo mais radical. Mas, eventualmente, pode acontecer, sim, de um promotor ele conhecer o portfólio todo e, caso ele tenha alguma dúvida, a gente também tem ferramentas no próprio smartphone dos promotores para que eles possam acessar conteúdo, acessar informação e suportarem os clientes, por exemplo. E como que é trabalhar essa lembrança de marca, principalmente para a geração mais jovem, né? Porque, querendo ou não, a Philips, vocês trabalham um institucional que pode ser que atinja a todos, né? Como que é trabalhar essa lembrança de marca com a geração mais jovem que não pegou tanto a época de televisão, Philips? Isso é uma pergunta bastante interessante, porque eu acho que o nosso maior foco é nessa geração mais jovem e como a gente está cada vez mais rejuvenescendo a marca na área de consumo com essa audiência mais jovem. Então, alguns exemplos, por exemplo, a linha de cuidados pessoais, onde você tem o que a gente chama da linha de cuidados para homens, né? Que em inglês a gente chamaria de male grooming, que é barbear ou aparar a barba, o cabelo, esse tipo de coisa. Essa é uma linha com um perfil muito jovem, né? Porque os jovens hoje, por exemplo, eles fazem menos a barba, eles fazem com menos frequência, né? Essa garotada aí, às vezes fica 2, 3 semanas sem fazer a barba, e depois faz a barba toda ou adota diferentes estilos. Então, toda a nossa comunicação, ela começa a ficar muito mais jovem também. Os nossos produtos, a forma como a gente apresenta, os personagens das nossas comunicações, eles são mais jovens, eles falam de um jeito diferente, quer dizer, eles falam de um jeito mais menos formal, por exemplo, né? E até na área médica, é uma pergunta interessante, até na área médica, que tem todos esses estudantes de medicina que estão saindo de residência, por exemplo, e ingressando agora no mercado médico, a gente fala muito mais de tecnologia, de disrupção, né? A gente fala muito mais de como modernizar a saúde, por exemplo. Isso a gente até fez um estudo interessante em 2020, né? Um estudo que a gente tem todo ano, e mostra quão importante é também na saúde a gente falar com esses profissionais médicos mais jovens, porque eles estão muito mais digitalizados, por exemplo, e aí o nosso discurso ele é muito mais, eu não diria informal na área médica, mas ele é muito mais moderno. Tá? Você citou essa questão de levar o conteúdo para o jovem. Você acha que dobrar o jovem, convencer o jovem que a Philips é uma boa marca é mais fácil do que convencer os mais velhos, né? Os médicos mais velhos, por exemplo? Eu acho, não, eu não sei se eu acho que é mais fácil, sim, talvez, porque os mais velhos talvez eles já tenham uma rotina há mais tempo com seus produtos e com as suas marcas, né? Então eles são mais fiéis. Os jovens, na verdade, eles procuram uma combinação mais interessante hoje em dia, né? Eu acho que a combinação que eles procuram em produto, né, ela é menos marca e é mais uma combinação entre necessidade e sentimento, né? Então, ela tem aquela combinação de qual produto eu preciso, uma questão mais funcional, né? Por que eu preciso? Eu talvez não tenha muito dinheiro, né, para comprar aquele produto, então eu preciso de um produto bem específico, e o sentimento aquela marca é uma marca que conversa comigo, aquela marca é uma marca que eu me identifico, é uma marca sustentável, por exemplo, que é um ponto muito importante hoje em dia. É uma marca que me faz eu me sentir melhor e mais saudável, por exemplo. Então, essa combinação, hoje em dia, no jovem precisa ser melhor trabalhada. Agora, a grande vantagem do jovem também
é que a penetração de digital, por exemplo, a penetração de e-commerce em jovem é muito maior. E dentro de e-commerce, dentro do digital, a gente usa analytics o tempo todo, né? A gente usa muita informação para entender, né? Muito algoritmo para a gente entender aquele consumidor e para que a gente consiga conversar com ele nos momentos, né? De toda a jornada em que ele está decidindo se ele vai comprar ou não um produto, né? Você falou dos médicos, né, nessa área de saúde. A Philips se tornou uma empresa de saúde, de tecnologia. Como que é fazer essa comunicação para o público final, né, que não compra os produtos, e para o business, o B2B, que vai escolher qual produto? Como que é fazer essa ponderação de onde investir? As audiências são bastante diferentes, né? Uma coisa você está falando com o consumidor, e aí quando você fala com o consumidor dentro daquele contínuo da saúde, né, você está falando num momento de vida dele onde ele precisa ter um estilo de vida saudável, onde ele precisa pensar em prevenção. Né? Ele não tem que ficar doente, ele não quer ficar doente. Então, dentro desse momento, a nossa comunicação é uma comunicação muito mais dirigida para pessoa física, para hábitos, né? É uma comunicação muito mais de varejo. Né? E a gente comunica, obviamente, todos os benefícios de saúde, porque basicamente o que a gente tenta fazer na Philips na área de prevenção e bem-estar é basicamente fazer eu diria um upgrade, uma atualização dos métodos que a gente usa hoje em dia em casa para barbear, para a mulher se depilar, por exemplo, para a gente cozinhar, por exemplo, as coisas que a gente usa para os nossos bebês, que as grávidas usam, por exemplo. Então, basicamente, a gente muda de um método tradicional para um método mais avançado, sempre falando de um benefício de saúde. Né? A audiência do público de hospitais de saúde é completamente diferente. Aí a gente está falando de uma audiência muito mais de B2B, como você falou, a gente está falando de profissionais, de médicos de diferentes tipos, oncologistas, radiologistas, por exemplo, e agora também profissionais de TI, por conta do processo todo de digitalização da saúde. Né? Quando a gente chama de contínuo da saúde, o que eu acho interessante, o melhor exemplo talvez seja uma grávida. Então, a mulher, ela interage com os nossos produtos, seja na cozinha, seja com um depilador, por exemplo, seja com um secador de cabelo, com vários produtos da nossa linha. Né? Ela ficou grávida, ela começa a interagir, por exemplo, com um aplicativo que a gente tem chamado Gravidez Mais. Tem 3 milhões de mulheres no Brasil, 3 milhões de grávidas no Brasil usando esse aplicativo. Então ela começa a interagir com a marca. Ela chega para fazer o ultrassom dela e ela vê que o ultrassom é da Philips também. Então esse tipo é um exemplo de como o contínuo da saúde funciona do ponto de vista de uma consumidora, uma mulher que usa o produto em diferentes ambientes da casa, até ela interagir com o seu médico ao longo de um tratamento que ela precisa fazer para acompanhar a gravidez dela, por exemplo. Isso, a confiança permeia todos os pontos de contato, na verdade, né? Ela tem que chegar lá no médico já confiando no aparelho da Philips, né, que vai fazer o ultrassom, né? Sem dúvida alguma. E o nosso desafio é cada vez mais integrar essas duas partes. Né? É cada vez mais, enquanto ela está usando o nosso aplicativo, que depois ela saia do médico e ela coloque no aplicativo aquela experiência que ela teve. Ela, por exemplo, registra as informações que o médico passou para ela. Né? Eu, por exemplo, tive a minha filha 1 ano atrás. Eu usava o Gravidez Mais, agora eu uso o Bebê Mais, e eu registro tudo que quando eu vou no meu médico, eu registro o tamanho dela, a circunferência da cabeça, o peso dela, eu vou registrando e vou acompanhando no meu aplicativo. Então, minha experiência, por exemplo, tudo bem que eu sou um funcionário da Philips, mas a minha experiência é uma experiência completa. Eu sei que o meu médico está usando o ultrassom da Philips, eu sei que eu estou usando em casa o nosso aplicativo, eu sei que a gente está se cuidando com os produtos da Philips, então, nesse sentido, é como a gente vai conectando. Mas eu acho que ainda falta muito, ainda tem que integrar muito mais os médicos, os pacientes, e aí a gente está falando de talvez tecnologias que estão aí já disponíveis, como nuvem e como outras coisas também, para fazer essa conexão toda. Você falou bem dessa área de gravidez, né? A marca não é tão conhecida para quem não tem bebê em casa ou quem não está grávido, né? Nesses primeiros anos da criança é muito importante ter uma marca ao lado dos consumidores, né? Junto com isso vem o influenciador.
ele é muito importante hoje, o influenciador, o criador de conteúdo, tanto de forma orgânica ou não, ele é muito importante para a marca hoje. Como que vocês ponderam isso na hora de fazer um plano de marketing? Ele é muito importante, e eu acho que ele é mais importante como uma pessoa que compartilha um conteúdo relevante. Então, o que eu quero dizer com isso? A nossa marca para mãe e bebê é a marca Avent. Né? Então, quando você começa a se envolver nesse momento da gravidez, né, nós como pais ou as mulheres como futuras mães, por exemplo, você conhece a marca Avent. Né? Então, muitas pessoas conhecem a marca Avent porque a gente tem desde de mamadeira até um aplicativo. Né? Então, nesse momento, né, você começa a interagir bastante com a marca e você começa a entender melhor como é que funciona. Qual é o papel do influenciador nesse processo da nossa marca Avent, que é a marca para mães e bebês? É um influenciador que vai nos ajudar a compartilhar mais conteúdo. Então, acho que conteúdo hoje, para mim, é um dos pilares mais importantes de marketing. Tá? As pessoas interagem com muito conteúdo, com conteúdo de diferentes formatos. O influenciador que a gente usa, por exemplo, para a linha de mãe e bebê, normalmente são pessoas experts. Então, por exemplo, são profissionais que ajudam as mulheres, ensinam as mulheres, por exemplo, a como é que vão amamentar. Vão falar sobre, por exemplo, os diferentes bicos de mamadeira, caso elas precisem usar uma mamadeira. Vão falar sobre extratores de leite. São pessoas que têm uma capacidade de falar diretamente com a mulher ou com o pai de uma forma bem tranquila, né? Mas que tenha uma capacidade técnica também muito forte. Né? Então, o influenciador, nesse caso, ele nos ajuda a compartilhar um conteúdo bastante específico e bastante, eu diria, bastante relevante, porque você agora é pai, eu também. É impressionante a quantidade de coisa que você aprende, que você achava que ia saber, mas você vai aprendendo ao longo do processo, é muito legal. E você aprende através dessas influenciadoras, depois você interage com o nosso aplicativo e você entende um pouquinho mais. Aí você entra na nossa página, tem mais informação. Então, acho que conteúdo e as influenciadoras, elas têm um papel fundamental. Hoje é muito mais relevante ter um conteúdo assim, feito dessa forma, do que ter uma publicidade, né? Isso mudou completamente o desafio, o destino do marketing dentro de uma empresa como a sua, né? Eu acho que a publicidade ela te ajuda a te despertar uma curiosidade. Em alguns momentos da jornada de decisão, ela é fundamental. Né? Ela, na verdade, ela pode ingressar um potencial consumidor na jornada. Né? Então, por exemplo, se a gente começa no momento da jornada, naquele momento inicial de despertar a curiosidade, a gente começa uma campanha e você ingressa todo aquele funil de compra, a pessoa começa depois a buscar mais informações, ela começa a interagir mais com a marca, até que antes dela decidir a compra. Então ela vai acessar o nosso site, ela vai acessar o nosso aplicativo, ela vai falar com os amigos, ela vai procurar no YouTube, ela vai procurar no Twitter, quer dizer, ela começa a procurar mais informação para ajudar ela a decidir se vai comprar ou não. Então a publicidade, eu acho que ela mudou um pouco o papel. Ela tem um papel principalmente de inserir aquela pessoa na jornada toda e em alguns momentos lembrar aquela pessoa se ela está saindo daquela jornada. É o caso do remarketing. Né? O remarketing é claríssimo o que ele faz. Basicamente, você se interessou por um produto, você procurou um produto na internet, por exemplo, e depois você não procurou mais, você vai receber comunicações daquele produto ali, porque você teve um cookie ali no teu celular, por exemplo, né? Você vai receber informações daquele produto, que nada mais é do que te lembrando, opa, volta aqui para a jornada, vem comprar. Mas você vai decidir se você vai comprar ou não, se você tiver um conteúdo relevante, né? Se você conhecer aquele produto. Legal, vamos para o break, daqui a pouco a gente volta para falar dessa mudança do marketing que é cada vez mais importante para as marcas. Enquanto na rua o comércio tem hora para fechar, na internet ele continua sempre aberto. E agora você pode abrir o seu negócio ou levá-lo para a internet com toda a facilidade, experiência e segurança do UOL. Chegou o UOL Meu Negócio. Com ele, você tem o criador de sites e a loja virtual para começar a crescer na internet. Faça como milhares de clientes. Acesse agora mesmo uol.com.br/meunegócio e leve o seu negócio para a internet. UOL Meu Negócio, apoiador oficial do seu sonho.
Voltamos. Essa semana a gente recebe o João Pedro Garcia, que é Head de Marketing da Philips para a América Latina. Eu quero falar de América Latina um pouquinho com você. Você toma conta da comunicação para todos os países, né, da região. Quais são os pontos que os brasileiros se parecem mais com os latinos e quais são os pontos que a gente não parece nada com os latinos? Legal, boa pergunta. Eu acho que o que a gente se parece muito com os latinos, de uma forma geral, é a nossa relação com saúde e beleza. Tá? Talvez em níveis diferentes, né? Mas, por exemplo, se você olha os latinos, por exemplo, tanto as mulheres como os homens, a gente usa muitos serviços de beleza, né? Os salões de beleza, as barbearias, por exemplo, são bons exemplos. As mulheres indo a salões para fazer depilação, por exemplo. Se você olha para a Europa, por exemplo, a relação é completamente diferente. Para os Estados Unidos, a relação é completamente diferente, né? Na Europa e nos Estados Unidos, tanto os homens como as mulheres usam menos esse tipo de serviço, né? Eu moro no Panamá, onde a gente tem a sede da América Latina. Na portaria do nosso prédio tem um salão de beleza. Esse salão abre antes das 6 da manhã. E antes das 6 da manhã, às vezes a gente tem que chegar bastante bem cedo lá, já tem gente. Porque as mulheres e os homens, às vezes, vão no salão antes de ir para o trabalho. E isso acontece muito no México também. No México é impressionante como isso acontece. As mulheres vão, às vezes, no salão de beleza antes de ir para o trabalho. Mais e mais isso está mudando também, porque começam a surgir produtos como os que a gente vende dentro da linha de cuidados pessoais, que fazem com que aquela experiência que você tem no salão, você pode usar em casa. Você vai continuar indo ao salão, mas com mais frequência você vai usar em casa alguns novos produtos, né? Então, acho que desse ponto de vista, a nossa relação de saúde e bem-estar e beleza, principalmente, nesse caso, ela é muito parecida na América Latina. Talvez o que seja diferente eu acho que o Brasil está mais acelerado em digitalização, no online, né? Então, o consumidor, né, a relação dos nossos consumidores com a internet, com mídias sociais, ela é uma relação muito mais forte, né? Ela é muito mais rápida, a gente adota tecnologias de uma velocidade muito maior, por exemplo. Isso muda muito nossa estratégia de marketing. Às vezes a gente tem que ter um investimento em marketing digital no Brasil muito maior do que, por exemplo, a gente tem em outras regiões onde o offline, a loja física ou alguns outros canais ainda são mais relevantes. Então, a nossa relação com mídias sociais, a nossa relação com o digital, no Brasil, ela é bastante diferente ainda. No meio médico, ela é bastante parecida, na verdade. O meio médico ele ainda é mais parecido de uma forma geral dentro da América Latina. Legal você falar de digitalização, que eu queria te perguntar uma coisa que tem a ver com isso, né? No ano passado, o ranking do Advertising Age, que é o principal veículo de publicidade do mundo, mostrou que a Amazon se tornou o maior anunciante do planeta, né? A Amazon ultrapassou a P&G no número de investimento em marketing. Isso mostra o quanto a publicidade mudou. Um site de vendas de diversos produtos anunciar mais do que uma produtora, né, que faz os produtos mesmo. Você acha que isso mostra o quanto que a publicidade mudou nos últimos anos? Não tem a menor dúvida. A gente hoje tem uma pessoa dedicada para ativação de digital em Amazon. Então, hoje, por exemplo, que a gente usa algumas poucas agências, a gente usa um time dentro de casa para fazer toda a nossa ativação digital, a gente tem gente dedicada para ativar Amazon na América Latina. Então, hoje a gente ativa mais no México, porque a Amazon no México já está utilizando o seu canal de propaganda, né, os seus produtos de propaganda está mais avançado do que nos outros países, inclusive do Brasil, mas por conta disso a gente entendeu que a gente precisava investir numa pessoa dedicada, num time dedicado de Amazon. Então hoje, por exemplo, uma parte do nosso investimento, uma parte relevante no México já é para a Amazon. Sem dúvida alguma. Porque o que a gente fala é sempre sobre funil, sobre jornada de decisão de compra, né? Então, hoje em dia, se o consumidor está procurando informação num site como na Amazon, se aquele é o primeiro acesso dele e ele vai procurar lá, a gente precisa garantir que o nosso produto, que o nosso conteúdo está bem exposto lá, que a gente vai conversar com esse consumidor dentro daquele ambiente que ele está interagindo.
né? O uso do aplicativo da Amazon, por exemplo, vem crescendo exponencialmente. Então, você precisa garantir que você vai ter destaque lá. Te dou um outro exemplo do que a gente vem fazendo. A gente está começando a conversar sobre algumas ativações com a Amazon diferenciadas, por exemplo. Assim como a gente faz com outros players, como Submarino, Americanas, Casas Bahia, Magazine, a gente faz com todos. Mas era algo que antes a gente não fazia tanto com a Amazon, né? A Amazon é relativamente nova na América Latina, né? Mudar o ponto de venda de local, na verdade, né? Se antigamente você fazia essa ativação dentro de uma rede varejista fisicamente, agora você faz no digital, né? E isso demanda um novo esforço, né? Uma nova forma de vender. Você acha que com isso tudo a criatividade ficou mais chata? Ou é detalhe? Eu acho que a criatividade ela mudou ao longo dos anos, né? Sem dúvida alguma, né? Antigamente você tinha uma propaganda em que era muito mais para posicionar a marca, né? Para despertar uma curiosidade, e hoje em dia ela está muito focada em informação, em engajamento, em acelerar esse processo da jornada de decisão do consumidor, né? Então ela é cada vez mais objetiva, a propaganda, ela é mais rápida. E aí eu acho que por conta disso, ela sim, a criatividade foi um pouco impactada, mas eu vejo elementos interessantes surgindo para te ajudar a manter a nossa propaganda hoje ainda criativa. Então, eu acho que mudou o jeito, sem dúvida alguma. Agora, um ponto importante também é aquele conceito de trade marketing que a gente conhece, de colocar um promotor dentro de uma loja, por exemplo. Existe agora o conceito do e-trade, né? O conceito do e-trade é garantir que no ambiente online, como nos varejistas online, em todos eles, né? Magazine Luiza, Submarino, Amazon, Casas Bahia, todos aqui que a gente possa listar aqui, precisam garantir que a gente vai ter um e-trade interessante. E o que é um e-trade interessante? Aquela experiência que você tem numa loja, por exemplo, você tem que garantir que você vai ter no ambiente online, né? Então, é com conteúdo, é com vídeo, é com criatividade, é com áudio, é com uma conexão talvez direta com o teu serviço de atendimento ao consumidor para tirar dúvidas. Então, você tem que garantir que a sua experiência dentro do ambiente do varejo online vai ser excepcional, né? E que você vai conseguir medir tudo isso. Então, por isso que a gente, inclusive, começou a investir em posições estratégicas dentro da América Latina especializadas em e-trade, né? Que é o trade focado no ambiente digital. A gente falou de muitas mudanças, né? Você está há mais de 10 anos na Philips, você mora fora do Brasil hoje. Quais foram os desafios, seus maiores desafios nesse tempo todo de empresa? E o que você sente mais falta do país hoje? Hoje, como você falou, né, eu fiquei 10 anos, é o terceiro país, né, contando com o Brasil que eu moro. Eu já morei na Holanda, agora estou morando no Panamá, né? A Philips sempre foi uma empresa muito dinâmica, você muda muito de área, mas com um plano de carreira bem definido, né? Então, por exemplo, se eu quero começar como um profissional de marketing júnior, um dia eu quero ser um VP de marketing, por exemplo, você pode passar por áreas de venda, de trade, por exemplo, de pricing, por exemplo, de definição de preço, mas você sabe que aquilo tudo vai te adicionar para você um dia ser um vice-presidente de marketing, né? Então, nesse sentido, eu passei por várias áreas comerciais, áreas de produto, uma área mais de branding, área de estratégia, quer dizer, isso foi me ajudando com o tempo a ir somando para que eu ocupasse hoje essa posição que eu tenho de Head of Marketing, né? Desafios, eu acho que, sem dúvida alguma, quando você muda de área, você precisa aprender muita coisa nova, né? Então, acho que você tem que estar muito aberto a aprender, e hoje em dia você tem muitas ferramentas para você aprender, né? Hoje a gente usa muitas os e-learnings, por exemplo, as aulas online, por exemplo, e eu acho que são excelentes ferramentas para você usar hoje, aprender algumas desses capabilities, né? Desses skills, né? Que a gente fala tanto, né? E a gente aplicar isso no dia a dia. Então, acho que você tem que estar muito aberto a aprender, aberto sim a trabalhar em outras áreas, por exemplo, não aquela área, eu quero ser um profissional de marketing, eu vou trabalhar sempre com marketing. Não, calma, sai um pouco às vezes. É interessante você ir um pouco para vendas, estar mais próximo do cliente, por exemplo. Então, acho que isso foi muito interessante, mas é um desafio, porque você precisa aprender coisas novas, precisa interagir com times novos, enfim. O que eu sinto falta, eu acho que o Brasil ele tem uma informalidade que é muito boa também.
né? A informalidade no Brasil faz com que a gente, às vezes você não tem os processos tão bem definidos e a gente consegue trabalhar, às vezes, com uma velocidade melhor. E algumas vezes, quando você trabalha numa empresa muito grande, você tem processos tão bem definidos, às vezes tão completos, em que você tem uma situação de desafiadora, como a gente tem aqui no Brasil bastante, né? Como, por exemplo, câmbio, por exemplo, e eventualmente você tem que mudar preço, né? O preço tem que aumentar preço, é um momento muito difícil. Se você tem, não informalidade, mas se você consegue ser mais flexível, eu diria, você consegue talvez atuar às vezes de forma mais rápida. E às vezes eu sinto falta disso, né? Estando longe do Brasil, né? Às vezes olhando para toda a América Latina, às vezes eu sinto falta de uma velocidade maior quando você consegue trabalhar processos mais simples, eu diria. Resolver no jeitinho, no elevador, né, talvez. Às vezes o processo ele é muito bom para você escalar, o processo é muito bom para você quando você tem um time grande, por exemplo, como o nosso, onde a gente trabalha do México até o Ushuaia, né? Então você precisa ter processo, né? Mas eventualmente, quando você tem processos que não são muito bem feitos, né? No nosso caso, a gente tem uma metodologia que é a metodologia Lean, né? Então a gente está sempre revisando os nossos processos para melhorar esses processos, reduzir a quantidade de processos e fazer com que eles sejam mais rápidos, né? Então, quando você olha e você está trabalhando numa empresa onde tem muitas áreas, muitas pessoas e muitos processos, você tem que tomar cuidado para você não se envolver demais com o processo e se afastar da solução. Eu acho que é essa a mensagem. Eu acho que às vezes nós brasileiros a gente consegue às vezes ir direto para a solução. Eu sinto falta disso. Mas a longo prazo é importante que os processos estejam funcionando como facilitadores, né? Senão é difícil também você crescer, né? Eles têm que ajudar, né? Você falou de processos, você falou de programas de aprendizado. A gente tem muito hoje aplicativos que são utilizados tanto para o dia a dia pessoal quanto para o profissional. Você toma conta do México até a Argentina, são muitos mercados, são poucos fusos horários, mas são muitos países diferentes. Quantos grupos de WhatsApp você tem? Você consegue administrar tudo? A gente tenta usar o WhatsApp, a gente tenta usar Microsoft Teams também, tá? Com diferentes formas de comunicação aí, né? O WhatsApp, normalmente, a gente usa uma comunicação mais rápida para fazer um lembrete, alguma coisa do tipo. O Microsoft Teams é o que a gente tem usado como principal ferramenta para gerenciar toda essa equipe que fica distante, né? Normalmente, a gente tem umas 2 horas de diferença de horário, né, entre os países, né, entre Panamá e Brasil, por exemplo, que são o México e Brasil, por exemplo, que são os mais distantes, né, México e Argentina. Então, a gente tenta usar sempre o Microsoft Teams, porque o Teams, eu acho que ele tem uma grande quantidade de ferramentas para você usar, tanto de reunião, como de pesquisas, como um compartilhamento de arquivos, por exemplo. Então, eu acho que ele acaba facilitando bastante o nosso dia a dia, tá? Ainda mais nesse momento de home office que a gente está vivendo, eu acho que ele tem suportado bastante a gente. Então, eu evito ter muitos grupos de WhatsApp. Na verdade, hoje eu tenho 2 grupos. Eu tenho um grupo grande de toda a organização de marketing e como eu faço parte do time de gestão da Philips Latam, eu tenho um outro grupo com esse time e agora no Microsoft Teams eu tenho alguns, eu diria que eu tenho pelo menos uns 20 grupos lá, mas aí fica ali mais fácil porque tem outras ferramentas para suportar. E você responde as mensagens em espanhol e em português também e vice-versa? As pessoas ficam confusas ou todo mundo só fala espanhol? Olha, isso não é um desafio. Eu acho que nós, brasileiros, falamos um excelente portunhol. A gente consegue entender praticamente tudo, eles entendem a gente. Então, a gente tenta normalmente usar um espanhol e inglês na nossa comunicação, mas tem muito brasileiro em tudo quanto é canto. Então tem brasileiro no Panamá, tem brasileiro no México, tem brasileiro na Argentina, no Chile, na Colômbia, em tudo quanto é lugar. Então eventualmente a gente consegue falar o português, o nosso português aí que a gente gosta tanto eventualmente. Só descobre que tem um brasileiro no outro equipe quando você responde errado em português, né? A pessoa fala, eu também sou brasileiro. O que te inspira profissionalmente hoje?
O que realmente me inspira é você trabalhar numa empresa que tem uma missão muito clara e impactante, de verdade. Eu acho que não dá mais hoje para trabalhar em empresas que não tenham uma missão que te engaje, que te conecte, né, fortemente, né? Então, a Philips, por exemplo, a gente tem uma missão de melhorar a vida das pessoas, né? A gente tem uma missão de melhorar a vida de 2 bilhões e meio de pessoas até 2030. A gente tem esse cálculo, né, no nosso dia a dia, né? Então, a gente tem ferramentas para calcular isso, né? Eu sou responsável, por exemplo, pela parte social também. Então, eu represento a Fundação Philips na América Latina, junto com a Ileana do meu time, e a gente investe também em projetos sociais para dar mais acesso à saúde, por exemplo. Então, se você trabalha numa empresa que tem uma missão clara, né, de ajudar a vida das pessoas, como é o que eu faço, isso me emociona bastante e me dá muita vontade de continuar seguindo nessa carreira e continuar seguindo nessa organização. Legal. João, obrigado pelo tempo, boa sorte aí, tanto no Panamá quanto no México e aqui no Brasil também para vocês. Obrigado, Renato. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Valeu, gente. Você que acompanhou esse vídeo no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal do UOL e ativar as notificações para receber os lembretes dos vídeos. Toda terça-feira a gente tem uma entrevista nova aqui. Valeu, gente. Obrigado. Semana que vem tem mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com esses programas em uol.com.br/podcasts. Media Marketing tem reportagem e entrevista de Renato Pesotti, edição de áudio de João Pedro Pinheiro, produção de Laura Capanema e coordenação de Juliana Carpanês. UOL.